Amém, pessoal? Amém. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar, agradecer a Deus pela rica oportunidade que a gente está tendo. Né? Muitas pessoas querem ter a oportunidade que você está tendo. Não consegue. Mas você hoje é um privilegiado. No meio de tantos milhões de pessoas, é você que Deus abençoa hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Obrigado por estar aqui conosco. Derrama sobre nós a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Que nós possamos abrir o nosso coração, que o Senhor venha falar com cada um de nós, segundo a sua bondade, nessa noite. Derrama sobre nós a sua graça, cubra-nos com o teu sangue, coloque os seus anjos acampados aqui, e na nossa família também, que o Senhor possa estar visitando cada uma das pessoas que nos acompanha nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vai chegar uma hora na nossa vida que Deus vai tirar nós do sossego, do comodismo. E para tirar nós do comodismo, Ele vai usar diversas situações. Talvez o que a gente está passando hoje já é um trabalhar de Deus nessa área, tirando a gente de um certo comodismo. Está tudo bem, está tudo certo, né? Já não luta mais como lutava antes, já não tem mais esperança como tinha antes, entrou num certo comodismo. E Abraão, a Bíblia diz aqui no capítulo 12, que a família dele era uma família totalmente de idólatra. Mas Abraão era um cara que ouvia a voz de Deus. Embora a família dele fosse idólatra, segundo os estudiosos, os pais dele vendiam imagens, né? Vivia da venda de imagens. E Abraão era o único da casa dele, lá da família dele, que ouvia a voz de Deus, o Deus invisível, o Deus que nós servimos. Então Deus pega e fala com ele, aqui: ora, o Senhor disse a Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus manda ele sair do sossego, da tranquilidade, da paz. Mas Deus não quer isso para nós? Deus quer isso para nós. Mas tem hora que a gente entra numa rotatividade, tão, desculpa o termo, parasita, que nós não vai nem para lá nem para cá, parece carro encaiado. Né? Já viu um carro encaiado? Você empurra para lá, empurra para cá, o carro não sai, e patina para lá, e rodopia, não sai do lugar. Assim, algumas pessoas de nós estão dessa forma. Só que vai chegar um tempo, se o propósito de Deus se cumprir na sua vida, se Deus tem um propósito na vida de cada um, né, vai chegar uma hora que Deus vai pedir para você sair desse comodismo aí, dessa situação que você está tranquilo. Não acontece nada, nem para lá nem para cá, está tudo certo. Só que não é isso que Deus tem para a gente. Não é isso que Deus tinha para Abraão. Deus tinha planos para Abraão. Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, sai da onde você está. Talvez dar uma tranquilidade, se fosse nos dias de hoje, com uma internet em casa, só entrando no Facebook toda hora, quem sabe nas redes sociais, se fosse nos dias de hoje. Estava lá com um suco, deitado, assistindo televisão o dia inteiro, sem se preocupar com o trabalho, sem se preocupar com... não tinha preocupação nenhuma. Só que o plano, o propósito de Deus era outro, era dele viver, né, a vida dele e os planos de Deus poder ser realizados na vida dele. Sai daí que eu estou te falando e vai para o lugar para onde eu te mostrarei. Quer dizer, só sai. Deus não falou, você vai sair daqui e vai lá para Guaranésia. Ou você vai sair daqui e você vai lá para o Palmeiras, ou lá no bairro do estádio, ou para Batubi City. Deus não falou para ele, vai para lá. Só sai. Sai da sua casa. Se fosse nos dias de hoje, né? Vou para onde? Onde que eu vou? Sem rumo. Deus não falou para ele o local, não indicou, não deu a localização, falou, você vai para esse lugar aqui. Só sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Para o lugar que eu vou te mostrar. Ô louco, mas como que é isso? Então
como ele ouvia a voz de Deus, então ele foi fácil de discernir. E Deus estava falando com ele e queria direcionar ele para um lugar, né, que não era um lugar. Quando Deus chama a gente, Deus nunca chamou ninguém para sofrer. Deus nunca trabalhou na vida de alguém para a pessoa sofrer. É a gente que tem esse pensamento, né, de pensar, eu estou obedecendo Deus, estou padecendo. Não, Deus nunca chamou ninguém para sofrer. Muitas vezes é a nossa vontade que faz as consequências virem, né? A nossa vontade que faz as consequências acontecerem na nossa vida, e aí a gente não consegue ouvir a voz de Deus mais, fica que nem uma mula, desculpa, né? Não consegue, só olha para um lado, só não consegue olhar para cá, nem para cá, só para cá, e aí a coisa acaba se complicando. Abraão não. O pessoal diz, sai daqui e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E olha só, olha o que Deus fala para ele. E vou fazer de você uma grande nação. Como? De que forma? Se eu não sei para onde que eu estou indo. Então Abraão pega a esposa dele, pega Sara, era um caso de Sarai, pega a esposa dele e também ele sozinho vou levar o Ló, que era o sobrinho dele. E Deus falou para ele, far-te-ei, vou fazer de você uma grande nação. E vou te abençoar. E vou engrandecer o teu nome. E mais, tu serás uma bênção. Ó, e tu serás uma bênção. Se a gente não consegue discernir a voz de Deus, você fala assim, pô, como é que vai acontecer um negócio desse? Por isso que a gente tem que ver e analisar como que nós ouvimos a voz de Deus e qual é a nossa perspectiva dessa voz que a gente está ouvindo. Como é que é a minha perspectiva? Todos nós estamos aqui por causa de um propósito de Deus. Deus tem um propósito em você estar aqui. Eu falei agora há pouco com o menino que está lá em cima lá, né? Ele é advogado, eu estava falando para ele, quem sabe Deus trouxe você para essa situação, para esse momento. Então todos nós, todos que estamos aqui por causa de um propósito. Só que enquanto você ficar caçando pipa aí, viajando na maionese, né? Dormindo de todo, você não souber qual é o seu propósito, talvez o seu propósito pode ser o irmão do seu lado, você ajudar ele, conversar com ele, talvez seja servir ali, talvez seja fazer alguma coisa, mas você está aqui por causa de um propósito. Que se eu seria Matos Quero, se eu falasse qual é, porque eu não posso fazer isso, né? Eu não posso falar que você vai estar lá, ou você vai fazer aquilo lá, de jeito nenhum. Todos nós temos um propósito, tanto aqui na unidade 1, unidade 2, unidade 3. As pessoas estão aqui por causa de um propósito. Você não veio aqui para passear, para estar no spa, para estar aqui de boa, na lagoa. Você está aqui por causa do propósito. Você precisa descobrir qual é o seu propósito. E através do seu propósito, você pode ser abençoado, você pode abençoar muitas pessoas também. Então ninguém está aqui por nada. Você pode ter certeza disso, nós estamos aqui por causa de alguma coisa. O que é, eu não sei. Então olha o que Deus fala para ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, que são os parentes, né? Os parentes que podem ajudar. Sai da casa do teu pai, né? Que é o aí mais próximo. Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai, um lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, não é para Batuba City, não é para Guaranésia, é um lugar que eu vou te mostrar. Só sai daqui. Só sai. E quando você sair, vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar, né? Vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Para a gente falar sobre isso aqui, a gente tem que saber os detalhes, né? O contexto do que Deus está falando. E como assim será uma bênção? O que é uma bênção? Ou se é uma bênção. Mas você sabe qual é dizer se é uma bênção? Ah, as pessoas falam assim, profetiza na vida do fulano que vai ser uma bênção. O que é uma bênção? Hã? Eu li livro para ser tu uma bênção. Eu li bem. O que é bênção? Eu já comprei
carro, carnê desse tamanho assim. A pessoa fala assim, que bênção, que bênção, vai ter que pagar. Não é bênção, eu tenho que pagar. Né? Que bênção, pastor, parabéns. Bênção não, tem que pagar. É uma bênção, né? É uma bênção que eu tenho que me livrar, eu tenho que me lascar. Qual que você tem hoje? É o final do padre, preto. Que bênção! Não é bênção. E aí eu tenho que trabalhar. Bênção, gente, é ausência de maldição. Como ao contrário de guerra, o que é? Paz. Ao contrário de alegria, o que é? Tristeza. Então, bênção, você é uma bênção, quer dizer, você está profetizando a vida da pessoa que ela não vai ter maldição na vida dela. Ausência de maldição. Ausência de maldição. Então a gente vai, você é uma bênção, mas não sabe por que ele é uma bênção, mas por quê? Um dia pode ser que vocês vão encontrar alguém que você fala para a pessoa, você é uma bênção, por que eu sou uma bênção? Você vai falar assim, porque você é uma bênção. Você não vai saber responder. Então quando Deus diz assim, ó, e tu serás uma bênção, Deus quis falar para ele que toda maldição que veio da sua família lá, que a família ela era idólatra, toda maldição que veio de lá, eu estou quebrando a partir de você me obedecer. Em Gênesis capítulo 20, Êxodo capítulo 20 fala. A maioria, gente, deixa eu explicar um negócio para você, espiritualmente falando. Essa geração nossa aqui, a geração que a gente está vivendo agora, 2 décadas para cá, 3 décadas para cá, vai. Quem tem 30 anos, 30 e poucos anos, essa descendência para trás dos 30 anos era uma descendência de pessoas que eram totalmente idólatras. Pessoas que ficavam, né, mais adultos de mais idade, atrás de imagens de escultura. Por não saber, né, porque naquele tempo não podia se ler a Bíblia. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai entender, vai ler aqui, que Deus, ele não reparte agora dentro de ninguém. Então, essa geração de 30 anos para cá, já começou a entender um pouco. Mas de 30 anos para trás, eram pessoas que eram devotas a alguma coisa. E Deus tira Abraão da onde? Onde a família dele era devota. A família dele era totalmente devota aos deuses da época lá. Então Deus tira ele. Então Deus fala, você será uma bênção, quer dizer, eu vou tirar toda a maldição que foi feita. Nós temos aqui, eu posso ler para vocês um salmo que fala sobre isso. E esse salmo, ele está em todas as Bíblias, só que as pessoas não leem. E quando a gente começa a explicar para a pessoa isso aqui, para a pessoa ela tem lá a devoção dela, ela acha que nós estamos errados. Errados somos nós. Mas não é. É a Bíblia que fala. Quer dizer, eu vou ler para o seu salmo que fala sobre isso. Presta atenção. Então lá está lá a vozinha, não sei quem lá, que seguia ao santo lá, vai. Então, ela trouxe uma situação de devoção para toda a geração dela. Então tem gente, infelizmente, numa situação contrária hoje, porque lá atrás, terceira, quarta geração dela, a pessoa era devota. Vou ler aqui, volto aqui já. Salmo 115. Isso está em toda a Bíblia. Se pegar, pedir para o seu lado, lê o Salmo 115 para mim. Pode ser que esteja em um número diferente, mas está na Bíblia. Pode ser que lá o Salmo não é o 115, pode ser o Salmo 116, mas a mesma Bíblia. Então, vamos ler. Presta atenção. Aqui na Bíblia, e na Bíblia Católica é o Salmo 116. Diz assim: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. Existe só um intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não existe outra pessoa. Não existe o santo tal, ou tal, não vai. Esquece esse negócio. A Bíblia está falando. Então vamos ler. Não a nós, Senhor, Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome
da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. No Nordeste, falando de pesquisa, falando do que eu já vi, e se você pesquisar você vai ver. Eles pegam a mesma imagem feita de barro lá, e nessa mesma imagem eles colocam vários nomes. A mesma imagem, se você pegar a mesma imagem. Então a mesma imagem que tem uma santa lá, é a mesma imagem que tem vários nomes. Tem pessoas que não vai gostar do que eu estou falando, eu estou falando a realidade. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Olha lá. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Está falando das imagens. E aí continua. Tornem-se semelhantes a essas imagens, a esses ídolos, os que os fazem e todos os que neles confiam. Então presta atenção, como o negócio é sério, espiritualmente falando é muito sério. Né? Pelo amor de Deus, estou falando segundo a Bíblia aqui. Né? Então vamos supor que a bisavó, tataravó sua lá, era devota de um santo, de uma coisa lá. Isso está caindo na gente hoje. Está caindo na sua geração. Porque se você pegar e puxar um assunto, por que só eu estou nessa situação? Você vai ver que foi uma maldição lançada aí. Foi uma situação que aconteceu. Por causa da adoração aos ídolos. Lá para o lado do Nordeste, existe um santo que é o mesmo santo de outros nomes, que é chamado, não sei se posso estar errado aqui, mas que é o tal de São José, se não me falha a memória, que é, segundo eles lá, o santo que faz chover lá do Nordeste. Se não me falha a memória, vamos ver se aqui é São Pedro. Deixa eu ver. Então, é a mesma imagem, eles pegam as duas imagens e colocam nomes diferentes. Quer dizer, você não sabe para quem que está orando, quem que vai fazer uma coisa. Então, olha o que a Bíblia fala. Então, Deus tira Abraão de uma situação dessa. Isso, gente, eu não estou falando, não vou falar. A gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que entender isso daí. Deus tira Abraão de uma situação dessa. Abraão sai da terra, da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra para te mostrar, porque lá você não vai ter esses ídolos. Vou fazer de você uma grande nação e vou fazer você uma bênção, quer dizer, bênção, a ausência das maldições que estão neles lá. E aí você pega e lê Êxodo, capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são 10 mandamentos, são 10 mandamentos, né, enxugados, mas os mandamentos que estão na Bíblia aqui são centenas. Nenhum ser humano ia conseguir fazer os mandamentos que estão aqui. Nenhum. Por isso que veio Jesus, para salvar a gente. Nenhum ser humano ia conseguir cumprir o que está aqui. Não tem como. Se você pensar mal de um, você já está em pecado. Se você falar, você está em pecado. São situações que tem que nenhum ser humano conseguiria viver. Aí Deus pega e envia os 10 mandamentos, enxuga os 10 mandamentos, que na verdade são, a maioria deles, responsabilidade de Deus, e a minoria, responsabilidade nossa. Deus fez tudo perfeito. A maioria dos 10 mandamentos é responsabilidade de Deus. Poucos são responsabilidade nossa. Vamos ver? Os 10 mandamentos.
Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da sua servidão. Aí começa: Não terás outros deuses diante de ti. Então, se você... O que são outros deuses? Pode ser uma imagem, pode ser um celular, pode ser um cachorrinho chihuahua, que come na mesa lá, que lambe a boca do dono, da dona. Cachorrinho chihuahua, cachorrinho. Cara, isso um cachorrinho chihuahua matou um pitbull outro dia. Você acredita? Engasgado. Nossa, ninguém entendeu, mas é isso mesmo. Então, aqui, é Deus. Tem pessoas que a esposa é deusa dele. Tem esposa que o marido é Deus, é o Deus dele. Tem que é o sucesso. O que é o sucesso? É a fama, que é o Deus dele. O dinheiro. Eu conheci um cara que eu falei para ele, hoje ele é Cristo, graças a Deus. Mas no começo eu falei para ele, sabe o que ele falou para mim? Que o Deus dele era o dinheiro. Marcelo Aguiar. Meu amigo, fui fazer um evento aqui em Corumataí, no aniversário de Corumataí. Ele foi cantar lá, numa época ele fazia novela, Pantanal, ele era o Paulo Ventania da novela, veio cantar aqui. Quando ele veio cantar aqui, eu falei para ele: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida, eu falei para ele. Ele falou assim: Paulo, eu estava na rádio para entrevistar ele. Eu falei: Paulo, meu Deus, é o dinheiro. Passou um tempo, a esposa dele pegou câncer, um infarto no rosto. E não tinha, gastou tudo que tinha para resolver o problema. E não resolveu. Foi para os Estados Unidos, fez um monte de tratamento lá, não resolveu o tratamento. Um dia a esposa dele foi convidada para ir na igreja, ela foi, e Deus começou a fazer a obra, a curar o câncer e o infarto. Chama Paula, a esposa dele. Mas Deus começou a fazer a obra. Quando Deus curou, ele falou: vou fazer uma visita nessa igreja aí, ué. Curou minha esposa. E quando ele foi lá, Deus pegou ele. E tem uma canção que chama Me Dá Poder de Filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. E foi aí que ele se converteu. Hoje ele é bispo da Renascer, em São Paulo, é deputado federal, né? Ele é um cara extremamente usado por Deus. Se converteu em verdade. E ele falou que naquele dia que ele foi na igreja, que Deus curou a esposa dele, ele foi lá, porque ela ia dar o testemunho, e falou para ele: vamos lá comigo. E ele não queria saber de Deus, não. Vamos lá comigo. Aí ele pegou e foi. Naquele dia tinha 10.000 pessoas na igreja, e Deus falou só com ele. Só com ele que Deus falou. Então, ídolo pode ser: porque eu gosto do Roberto Carlos. Porque tem uns aqui, né? Tem uns aqui, uns mineiros aqui, que gostam do tal do Vini Júnior. Não sei o que vem nesse cara, mas ele fala que ele é o ídolo, é meu ídolo. O outro tem o Neymar. Amor de Deus. Pois é. Outro é o celular, outro é o cachorrinho chihuahua. São ídolos. É sucesso. Tem gente, não é o caso aqui, pelo amor de Deus, vai entender. Isso é só lá na África. Mas tem gente que faz as coisas para que os outros vejam. Ele começa a fazer um negócio aqui. Sai aqui, eu não quero essa canequinha daqui. Eu tirei a canequinha. Olha, eu tirei a canequinha daqui. Eu tirei a canequinha. Vai varrer lá, não varre porque ele quer aparecer, ele quer que alguém veja. Tem uns caras que não é aqui não, é lá na África lá que existe. Não está cheio. Então, Deus quer abençoar. Não está indo, não. Ele era carro lá no sinal dele. Então assim, Deus quer abençoar a gente, né? Mas a gente tem que tirar os vídeos, olha aqui. Não terás outros deuses além de mim, diante de mim. Então Deus não é só a imagem, pode ser um monte de coisa. Pastor, mas você está em que capítulo? Capítulo 20, eu não falei para você, né? 20. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhante do que está lá em cima, nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela. Deus falando, isso está lá dentro, estava dentro da arca. Quando Moisés subiu lá, ele ficou 40 dias lá, quando ele voltou, né? Quando ele voltou lá, o povo estava adorando um Deus lá,
um bezerro de ouro, porque assim, quando Moisés foi falar com Deus, ele ficou 40 dias lá. E quando ele desceu, Deus falou, leva isso aqui para o povo lá, que eram os 10 mandamentos. Só que quando Moisés chegou, porque foi assim, Moisés demorou, então o povo começou a pensar. Hã? 40 anos. 40 anos. Não, 40 dias. Não, 40 anos. Na Bíblia, 40 dias. No deserto foi 40 anos. Aí, demorou 40 dias para voltar, os caras pensaram, Moisés velhinho, estava com mais de 80 anos, Moisés velhinho, subiu lá, morreu. Então, como ele está demorando para voltar, vamos fazer um Deus nosso aqui. E a Bíblia diz que eles começaram a pegar pingente, brinco, corrente, dinheiro do povo, e fizeram um bezerro. Quando eles acabaram de fazer o bezerro, vamos adorar o bezerro. Quem fez o bezerro, inclusive, foi o irmão de Moisés, Arão. Eles começam lá a adorar o bezerro. Ele faz festa do bezerro, e toca o bezerro. O bezerro é o nosso Deus, e vai lá. Daqui a pouco chega Moisés. Moisés desceu do monte, catava o peso, devia pesar, mais de 80 anos de idade, desce Moisés, catava assim, ó, descendo o morro lá, a montanha. Que gostei, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Né? O que está acontecendo aqui? Vocês estão adorando quem? Ah, Moisés, nós pensamos que você não ia voltar mais, você tinha morrido, então nós fizemos um Deus, que Moisés pegou a tábua, jogou no chão, quebrou os 10 mandamentos. Aí Deus falou, você sobe de novo lá, fica mais 40 dias lá. Né? Aí fez os 10 mandamentos e está aqui. Ó. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, presta atenção, visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então é pai, avô, bisavô, tataravô. Até o seu tataravô é visitado essa geração. E eu chutei por baixo, 30 anos, né? Mas pode ser mais. 3ª, 4ª geração. Pai, avô, bisavô e tataravô. O que essa geração aqui fez, respinga em nós hoje aqui. Você nunca se parou para perguntar por que eu estou nessa mesmo? O que está acontecendo? Puxa, eu nunca fiz nada errado. Tenho um coração bom. Como que eu sou assim? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que é assim? Por que eu chuto cachorro e piso no rabo do gato de vez em quando? É coisa que você tem que pesquisar, você tem que buscar. Por que é? Deus tira Moisés, Deus tira Abraão disso, gente. Desses deuses aí. Deus tira ele desse movimento aí. Vai para onde eu vou te mostrar. Eu vou fazer você uma bênção. Deus quer tirar você de uma situação para colocar na situação que Ele tem preparado. Não na que nós queremos. Entende? Deus quer tirar nós do ídolo. Eu conheci uma pessoa que quando ela se converteu, ela tinha quase 100 discos do Roberto Carlos. Quase. Que desde quando o Roberto Carlos pensou em gravar, ela já tinha o disco. E ela falou, some com tudo isso aqui da minha casa, não quero mais. Entendeu? Hoje, se você for ver, qual é o seu ídolo? Está errado. Entendeu? Ah, meu ídolo é o Vini Júnior, que joga pra cá. Não, Vini Júnior é seleção. É de rato. Sérgio Ramos, é de rato. Tem gente que tem um ídolo dele, é o Hulk, o filho do Hulk, outro é o Homem de Ferro. Né? O cara sabe tudo do Homem de Ferro, sabe tudo do Incrível Hulk, sabe tudo do Super-Homem, sabe tudo. Se perguntar de série para ele, ele sabe desde quando começou a série, até onde que vai, nas partes que está, o que aconteceu, sabe tudo. Se você perguntar para ele, você vê no Salmo 23 aqui, ele não sabe. E aí nós queremos que Deus abençoe, nós queremos que Deus cura nós queremos que Deus faça uma obra na nossa vida. E como Deus vai fazer uma obra na nossa vida, nós não sabemos nada dele. Nós sabemos mais dos atores, né? Nada contra, pelo amor de Deus, mas tem gente que sabe tudo sobre
BBB lá, que eu nunca assisti esse negócio, eu perguntar quem está lá, está sendo divisões lá, quem que está lá, não sei. Quantos já foram excluídos, quem não foi, quantos eram participantes, quando não eram. Mas tem gente que sabe tudo, não é o nosso caso aqui. Se eu tenho sabe ninguém lá na África, o pessoal sabe. Aqui ninguém sabe. Entendeu? É. Olha o bonitão, nunca assistiu. Se perguntar coisa de Deus, ele não sabe. Aí Deus, por que eu estou? Oh meu Deus do céus! Por que eu estou nessa, Senhor? Olha para mim, Deus fala, para do Big Brother lá, meu filho. Olha para mim, eu quero te abençoar. Para desse negócio de Netflix, como é que chama? Netflix. Olha para mim um pouquinho, se aproxima de mim, olha, lê um pouquinho da Bíblia, aí fica ouvindo aquelas músicas lá que, né, fala tudo que aconteceu na vida dele, ele se reveste daquela música lá que canta no lado todo isso, né? E acha que aquela vida é a vida dele. Ídolos. Uma vez, não sei se eu posso estar falando errado, mas tinha uma pessoa aqui, antigamente, não é crente. O cara que estourou com a louvor, ele não está me deixando não, eu não quero ver essa música aí, velho. Eu não falei não, hein? Não pode falar não. O cara queria ver, cara, vamos colocar um louvor aqui para trabalhar na paz. Eu falei, não, eu quero ouvir essa música aqui, porque essa música mexe comigo. E você pergunta para ele assim, quantos eram os discípulos de Jesus? O cara fala, não sei. Quem canta aquela música? Ah, Marília Mendonça. Essa música é da Marília Mendonça. Eu estou ouvindo. Ele sabe o nome. Nada contra quem sabe, né? A gente tem que saber mesmo. Só que aonde que entra Deus na nossa vida nessa situação? Na situação que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação de derrotista. A gente está vivendo uma situação de derrota. Por mais que você pense que está tudo certo, não está tudo certo. Alguma coisa precisa ser mudada. Só que a gente sabe mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Infelizmente está assim. Só que aí, como é que nós vamos pedir para Deus fazer uma obra na nossa vida se nós estamos longe dele? Como é que nós vamos pedir para Deus transformar nós numa bênção se nós ainda está com a maldição lá? Hoje eu fui bater o carro, não sei se o Bruninho viu, fui bater o carro agora há pouco, e eu falei um negócio lá engraçado e o menino pegou. Aí ele falou assim, ô pastor, desculpa, a quinta série saiu de mim, mas eu não saí da quinta série. Foi uma brincadeira que eu tinha falado lá, ele falou assim, ó, desculpa, eu saí da quinta série, mas a quinta série não saiu de mim. Quer dizer, estou caçando pipa, né? Vou aqui viajando na maionese. Quer dizer, sou um menino, não cresci ainda. Então Deus pega, tira ele de lá, da casa dele, do sossego dele, sabe, da situação dele, e fala, vou te levar para um lugar que só vai. E talvez, eu digo com toda certeza, que Deus está fazendo isso na minha vida e na sua vida. Tirou a gente de uma situação, colocou a gente numa situação atribulada, para que a gente possa se aproximar dele, para que ele possa falar para a gente qual é o caminho que a gente deve seguir. Porque não é possível Deus não ter um propósito de tudo isso. Não é possível. Deus tem um propósito. E qual? Aí nós temos que buscar ele. Então por que Deus tira Abraão de lá? Eu nem vi os 10 mandamentos, né? Pastor, como você nasce, você já nasce abençoado por Deus? Sim, Deus que deu a vida. Né? Amém, gente? Amém. Nem vou ver os 10 mandamentos mais, né? Vamos ler aqui. Aí, olha lá o que Deus fala para ele, olha. Abençoarei, ó, se você fizer o que eu estou te falando, se você for, sem perguntar para onde, e você obedecer, ouvir a minha voz, você está fazendo, eu vou abençoar os que te abençoarem. Quem abençoar você, eu vou abençoar. Só que existe um problema também, Deus falou, olha, e os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Deus falou para Abraão. Mas Deus falou isso para Abraão. Mas Deus, isso pode ser para a minha vida, para a sua vida.
Testamento. Se eu tiver ouvido a voz de Deus, fazendo o que Deus pede que eu faça, entendendo que eu estou aqui por causa de um propósito, eu não sei qual é hoje, mas eu posso saber. O que Deus faz hoje na nossa vida, nós não vamos saber agora, jamais, agora a gente não vai saber. Nós estamos tribulados, acabamos de chegar na rua, né? Em 3 meses, 2 meses, você ainda está com o pensamento lá. Não vai falar que você não está com o pensamento, não, porque você está. Então é difícil você discernir qual é a voz de Deus e qual não é. Mas olha o que ele fala, ó, abençoarei os que te abençoarem. Deus quer fazer isso com você. Os que te abençoar, se você começar a ouvir a voz de Deus e perceber, os que abençoarem você, Deus te abençoa. Porque Deus usa pessoas para abençoar nós. Ele abençoa, ele dá a ordem. Né? Ele abençoa, gente. Só que assim, os que te amaldiçoarem, ele também vai amaldiçoar. Deus ele vai ser um escudo para a gente. Nada vai atingir a gente. Por mais que a gente esteja atribulado, situação complicada, ele vai estar sempre nos defendendo, sempre estando com a gente. Sai da tua casa, sai da tua parentela. Você já pensou que Deus falar assim para você hoje? Na total dependência que você está, se Deus falasse para você, o que você estaria? Estou falando daqui não, daqui esquece, truco, você trucou já era. Estou falando da sua casa, você está lá no bem bom na sua casa, no bem bom, comendo, bebendo, dormindo, CBD, sabe o que é CBD? Como bebe droga. Você está lá no CBD, aí Deus fala para você assim, Tiago, sai daqui agora e vai para o lugar que eu vou, o caminho eu te falo. Você está comendo, bebendo, dormindo, está de boa, total dependência de pai, mãe, vó, tia, cachorro, chihuahua, papagaio, todo mundo está lá para te dar uma assistência. De repente Deus tira tudo isso de você e fala, vai para onde eu vou te mostrar. Você ouviria, você ia? Ah, eu ia, e agora você ia, né? Porque a intenção é vazar, né? Mas de sopetão assim, irmãos, nenhum ser humano em sã consciência ia fazer o que ele estava fazendo. Pastor, todo animal vai com distância para ele também? Aí você me apertou, não sei responder isso não. Não sei se esse cachorro vai para o céu, se não vai, isso aí é outra coisa. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Eu vou pesquisar e te falar. Entendeu? Sai do sossego, da tranquilidade que você está. Vou fazer sua vida vou dar uma reviravolta na sua vida. E a Bíblia diz que, olha lá, Abraão tinha 75 anos quando saiu da sua terra. Abençoaria os que te abençoaram, amaldiçoaria os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, mas peraí, como é que a família vai ser abençoada através de mim, se a minha esposa ela não pode ter filho? Ela é estéril. Então tem um monte de circunstâncias. Aí, ó, tomou Ló e saiu. A Bíblia diz que Deus abençoou tanto a vida dele. O caminho que ele foi para lá para o Egito. O Egito havia seca, havia fome, havia um monte de coisa. Você chega num lugar assim que não tem nada. E lá você começa a prosperar. Você já imaginou? Foi para lá no Egito. Ó. Aí ele ficou um tempo no Egito e começou a ficar rico lá no Egito. Lá no Egito ele começou a ficar rico. Tanto ele ficou rico, como que estava com ele. O Ló também ficou rico. Ó. Aí os dois começam a brigar, os pastores que começam a brigar entre os dois. Esse aqui é meu, esse pintado aqui é meu, não, é seu. Se eu brigar os dois, aí o Abraão falou assim para Ló, Ló, vai para lá que eu vou para cá. Aonde você escolher, eu vou para o outro lado. O Ló, zoião, olhou, campina, a pista maravilhosa, verdinho, tudo granadinho. Ló falou, vou para cá, tem pasto para meus gatos. Era a terra de Sodoma e Gomorra, e foi para lá. Abraão pegou e foi para o outro lado, onde eu não tinha tanta visão como Ló tinha. Daqui a pouco, Sodoma e Gomorra viram o céu elétrico lá, viram tudo que virou, e está o Ló lá no meio enfiado. Aí Deus tem que tirar o Ló de lá. Então assim, gente, o que Deus quer fazer na sua vida é muito grande.
Mas o segredo é: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que Deus está falando. Mas eu não sei. Aqui pode ser o lugar que Deus está falando. Ah, mas eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora para casa. Então a gente não aceita o trabalho de Deus. Põe na sua cabeça. Tudo é um propósito de Deus. Só que você também não pode chegar no propósito de Deus e ficar assim, eu não quero nada. Também não vou fazer nada. Qual é o propósito do Senhor na minha vida nesse lugar? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse lugar? Sabe? Você se perguntar para Deus. Não tem essa que Deus não ouve, porque Deus ouve sim. Depende de você falar com Ele. Está vendo? Qual é o propósito? Não sei. Só sei que Deus tem uma obra grande na sua vida. Começa a tirar os ídolos. Começa a tirar os ídolos, aquilo que atrapalha você de chegar até Deus. Tanto é que lá na frente, a esposa de Abraão, que não podia ter filho, teve um filho. Ele coloca o nome Isaac, que quer dizer riso. Que a mulher deu risada. Quando o anjo falou para ela, ó, você vai ter um filho, ela, eu com 70 e poucos anos. Eu com 90 anos. Você é mãe, que jeito? Acha com 90 anos, você é mãe? Aí deu risada. Por isso que Isaac, traduzido o nome de Isaac, quer dizer isso, que ela deu risada. Você imagina, eu com 90 anos ter filho ainda. Deus tinha um propósito. E Abraão foi pai por 100 anos. Sara tinha 90 e ele tinha 100. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até hoje. De Isaac veio Jacó. Jacó, Israel, está lá até hoje lá. Não tem como a gente olhar para Israel e não pensar no que Deus fez na vida de Abraão. Tudo através de Abraão lá. Você vê na televisão, Israel está em guerra. Aconteceu o que foi Israel. O primeiro-ministro de Israel. Tudo você tem que pensar, puxa, ele começou com Abraão. Porque ele saiu da casa do pai dele, do sossego, e foi para a terra que Deus mostrou, que era no caso hoje. Você já pensou, cara? Você começa a entender a Bíblia, você começa a ler, você fala assim, cara, eu vou ficar maluco. E as lutas bonitas, sabe? Então, olha aqui. Nós estamos com a nossa vida. Então, não fica pegado a uma dupla sertaneja. Fala uma dupla sertaneja. Alguém? Qualquer um. Zé Camargo do céu. Aquele Zé Camargo é a minha vida. Ai, meu Deus do céu. Tá. Coloca Deus. João Bosco, ele começou a mostrar na mesa. Olha, tá sabendo, hein? João Bosco, ele disse. É. Desde que não fosse ricos, né? Não tem nada a ver os caras de sucesso. Canta aí, porque ninguém que gosta. Mas o que não pode é a gente ter os coisas. É ele no céu e Deus para lá. Tá vendo? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha falar no coração de cada um. Que o Senhor venha tirar os nossos ídolos, em nome de Jesus, do nosso coração. E que o nosso coração seja somente para ti. Não seja para imagem de escultura, não seja para mais nada, seja somente para ti. Nós te agradecemos pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Bem forte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mais alto. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.